Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos vocês. Sempre. Está aqui começando mais uma live em casa. Mais uma noite com a ministração da Palavra de Deus. Eu sou Tércio Arruda e vou aqui ministrar para vocês a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, você que vai entrar aqui e você que depois irá ouvir esta mensagem de Deus. Permaneça conosco e assista ao que Deus irá falar com você. Mais uma noite agradável e abençoada, sexta-feira. Que Deus continue nos protegendo e nos guardando diante de qualquer situação. Está conosco, nos assistindo, o nosso irmão Jefferson Batista. Paz seja convosco, irmão Jefferson. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, meu irmão. Continue protegendo a sua vida, a sua família, a sua parentela, sua esposa, se o irmão é casado, seu filho, se você tem filho, sua casa e o seu ministério, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, irmão Jefferson. Seja bem-vindo, que a paz de Jesus esteja contigo para sempre. Hoje nós iremos falar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Essa história sobre esses dois discípulos é uma história um tanto maravilhosa, porque ali nós descobrimos e aprendemos alguns fatores muito importantes sobre a descrença, a incredulidade. E é sobre isso que nós vamos observar esse texto e juntos nós vamos ali, através do Espírito Santo, falar sobre esta história tão interessante, aonde os dois discípulos descobrem somente que ele era Jesus a partir de uma atitude, de uma manifestação que acontecem junto com eles. Nós iremos falar a respeito desta mensagem. Permaneça conosco nos assistindo. Você que irá assistir depois, que Deus consiga mover a tua vida através desta mensagem e que possa Deus então dar a você mais uma vez a coragem de você levantar a cabeça, olhar para frente e entender o propósito que Deus tem em sua vida. Está nos assistindo também a nossa irmã Cida Alves. Cida Alves, boa noite, que a paz de Jesus esteja contigo. Seja bem-vinda a mais uma live em casa. Permaneça nesta live e ouça o que Deus vai falar através desta mensagem. Amém? Nós já iremos aqui fazer menção da leitura. Nós iremos meditar neste texto e Deus irá falar com a tua vida, irá falar com a minha vida. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu convido a você a ouvir, se você tiver com o seu livro sagrado sobre você agora neste momento, acompanhe esta leitura. Se não estiver, ouça, porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Está então no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 20,
4 e o verso de número 13. Aleluia! Nós iremos aqui fazer a meditação desta palavra e logo em seguida nós iremos entrar no sermão do corpo de Jesus, que é a palavra de Deus. Pois bem, eu convido a você agora neste momento a pegar a sua pipoca, o seu refrigerante, venha para a sala e permaneça aqui conectados juntamente comigo e ouça a palavra de Deus. Fique à vontade, você está em sua casa, amém? Pois bem, retomamos aqui então o raciocínio sobre a meditação que está em Lucas capítulo 24 e o verso de número 13 a seguir está escrito assim a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, aleluia, e ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Amém? Aleluia, louvado seja o Eterno por esta palavra, louvado seja o Criador por esta palavra que Ele agora neste momento nos deu a oportunidade de meditar sobre ela. Glória ao nome do nosso Criador, que a grandeza do Eterno esteja sempre diante dos nossos olhos, para que cada um de nós possamos enxergar o quanto o Criador é grande. Amém? Pois bem, este cenário entre Emaús, que é uma aldeia, nós acabamos de meditar e encontramos a seguinte palavra: iam os 2 juntos, andando e falando entre si, fazendo perguntas um para o outro. Eram 2 discípulos amigos. Pois bem, o que você não sabe é que a cidade não. O que você não sabe é que Emaús estava localizada em Jerusalém. E Emaús era uma aldeia. E esta aldeia, ela comportava um número de discípulos que andavam e seguiam Jesus. Esta aldeia chamada Emaús era uma aldeia que comportava discípulos que andavam e seguiam Jesus. 2 desses discípulos estavam no caminho de Emaús, indo para onde? Para a aldeia de Emaús. E nesse caminho, eles estavam conversando entre eles a respeito da crucificação, a respeito da morte de Jesus. E eles estavam conversando, e neste caminho, quem aparece junto com eles e caminha com eles é o nosso Jesus.
Observa que eles estão caminhando juntos, conversando entre si. Jesus aparece e caminha junto com eles. Eles estão conversando, somente os dois, e Jesus está ouvindo o que eles estão conversando. Nesse momento, Jesus observa a conversa entre eles e pergunta o que eles estão conversando entre si e por que eles estão tristes. Um deles, por nome de Cleófas, ele diz assim: tu és peregrino em Jerusalém? Não sabe o que está sucedendo sobre estes dias? E logo em seguida, Jesus diz assim: o quê? Disse-lhe ele: o quê? Então Cleófas termina a sua expressão de fala a respeito do que ele iria falar para Jesus. O que é interessante é que Cleófas, ele não percebeu que quem estava ali com ele era Jesus. Por quê? Porque quando a notícia chegou na aldeia de Emaús, a notícia chegou assim: Jesus, o Nazareno, morreu. Ele foi entregue entre os principais do sacerdote e os sacerdotes para ser condenado à morte, e o crucificaram. Olha o que esse homem diz para Jesus. Logo em seguida, Jesus, ouvindo aquilo, Jesus sabia que o que ele estava falando era verdade. Pois bem, só que o que eles não sabiam é que eles estavam respondendo diretamente para o próprio Jesus o que ele soube o que aconteceu com o mestre. Mas não bastando somente isso, Jesus, ouvindo eles falando sobre o próprio mestre, eles não o reconheceu, porque a palavra de Deus diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Naquele dia, 2 homens não conheceu Jesus quando ele ressuscitou no 3º dia e apareceu no caminho de Emaús para ter juntamente com os 2 discípulos da aldeia. Eles não reconheceram porque Jesus estava ressuscitado e logo a aparência de Jesus estava completamente modificada, porque o corpo dele estava glorificado. Eles não reconhecendo que era Jesus, eles continuam falando sobre o assunto que era, naquele momento, um assunto completamente preocupante para todos. E agora? Ele morreu? Mas ele não é o Messias que nós esperávamos? Ele morreu? E aquela conversa ficou entre eles e Jesus ouvindo ali, eles não sabendo que era Jesus. Logo então, Jesus olhando para eles diz assim: ó nécios, tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Em seguida ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Eles ficaram perplexos quando ouve aquele homem que está ali, que eles não conhecem, e é Jesus, como diz a palavra, o mesmo Jesus ia com eles, andando pelo caminho. Jesus chamam ele de nécios e tardio de coração. E diz: você não sabe que o Cristo haveria de padecer?
Por que vocês estão tristes? Logo em seguida, eles começam a perceber que a fala daquele homem é uma fala diferente. Foi ficando tarde, quando eles se aproximam da aldeia, como diz a palavra, então Jesus começa a ir para mais longe. Eles percebem que o homem, que eles não conseguem ali naquele momento reconhecer que é Jesus, está indo para mais longe. Ele diz assim: fique conosco, já é tarde. Entre conosco em casa, fique conosco. O outro dia você vai, porque o dia já se foi. E Jesus então aceitou o convite e entrou na casa. Entrando na casa, Jesus está sobre a mesa, lugar tão bem onde Jesus conhece, é a mesa, porque estando na mesa, Jesus sabe quem é os seus discípulos. Então Jesus está em volta da mesa e ele reparte o pão e entrega entre eles. E no partir do pão, quando eles comem o pão, logo então eles conseguem descobrir que os teus olhos então se abriram e o conheceram, mas logo que os olhos se abriram e eles conheceram que aquele que partiu o pão e entregou, aquele homem era o mesmo Jesus que tinha sido crucificado. Quando eles perceberam isso, Jesus desapareceu, saiu daquele lugar. Então logo em seguida eles ficaram conversando entre eles e dizia: é ele que estava conosco neste caminho, era ele que estava falando conosco. O mestre está vivo. Observa que antes disso, os versículos que sobe, ele diz assim: olha, sabe o que estão dizendo também, peregrino? Que umas mulheres foram de madrugada no sepulcro onde ele foi levado. E essas mulheres voltaram com a seguinte resposta: ele não estava lá, porém nós tivemos uma visão de um anjo e ele falou para nós que ele vive. Logo que nós ouvimos isso, nós mandamos um dos nossos discípulos da aldeia e também para ter certeza se o que essas mulheres falaram era verdade. Então um desses discípulos foram lá e então eles tiveram a certeza que realmente o que as mulheres falavam e falaram sobre Jesus, que o anjo disse a elas que ele vive, era verdade. Logo em seguida, eles ficaram tão felizes que o partir daquele pão fez eles conhecer, porque os olhos se abriu, os olhos que estavam fechados para eles não conhecer o mestre. No partir do pão, o pão abriu os olhos daqueles discípulos, os dois, Cleófas e o seu amigo discípulo que estava junto com ele. Os olhos de ambos os dois se abriram e logo eles conheceram que era Jesus. Quando eles procuraram uma maneira de falar com o mestre desapareceu. Ele só foi no caminho de Emaús para provar para aqueles dois discípulos que ele estava vivo, para que os discípulos voltassem para a aldeia, quando chegasse na aldeia, falasse para todos os discípulos da aldeia: Jesus o Nazareno está vivo. E ele disse: eu tive com ele, ele estava conosco no caminho, vindo para cá. E no partir do pão, a gente soube que era ele. Logo em seguida, um deles dizia assim: como você sabe que era ele? E ele disse: porque quando ele falava e abriu as escrituras e estava falando, o meu coração ardia quando eu ouvia a sua voz. Aleluia! Você sabe o que Deus está dizendo?
é que quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve Deus falar, o seu coração arde. Você sabe que estas palavras não são palavras de homem, são palavras divinas, palavras que mexem com a sua estrutura, palavras que mexem com o seu psicológico, faz você refletir e pensar no quanto Deus tem para a sua vida propósitos e promessa que vai se cumprir. Tenha paciência, não fique entristecido, não fique preocupado se foi o Criador que te chamou, se foi o Criador que escolheu você para servi-lo. Ele se encarrega de cuidar de sua vida, ele se encarrega de cuidar de seu ministério. Ele te protege, ele te guarda, ele te livra, ele te sustenta, ele dá a você todos os dias ânimo para você levantar a cabeça e enfrentar mais um dia de vida, para que você entenda que a vida ela não vai ser fácil, mas que com Cristo você consegue chegar em caminhos melhores. Com Cristo você consegue vencer as suas batalhas. Aprenda uma coisa que eu aprendi com Jesus nesta noite. É no partir do pão é que você conhece a outra pessoa. É da maneira como você recebe ela e como ela te recebe, que você consegue enxergar nesta pessoa características cristãs de uma pessoa que aprendeu verdadeiramente com Jesus o que é ser um servo. Servir a Cristo é você, quando você diz que você serve a Jesus, que você conhece a Deus, você tem que manifestar de você conhecimentos a respeito do seu mestre. Se você serve a Jesus, você tem que falar dele. As pessoas têm que entender que as palavras que sairão da sua boca referem-se ao seu Cristo. Você deve conhecer Jesus. Você precisa conhecê-lo melhor. Quer saber se uma pessoa é cristã? Observa o seu comportamento, observa suas atitudes e a maneira como ela se apresenta, sendo ela cristã. Se ela diz que serve o mestre, então ela deve exatamente aprender os seus ensinos. E quais são esses ensinos? São muitos e variados ensinos em que Jesus ele deixou para todos nós. E um desses ensinos, ele não pode nunca ser esquecido por você e nem por mim. Sabe qual é? Você nunca deve esquecer o que Jesus ensinou. Ele disse o seguinte: sem mim, Jesus disse desta maneira: sem mim nada podeis fazer. Quando ele disse isso, ele estava nos ensinando o quê? Que para tudo que fazemos, o nosso Jesus, ele tem que ser introduzido. O nosso Jesus tem que ser a primazia. Ele tem que ser o primeiro. Porque sem ele, eu e você, nada podemos fazer. Aí ele acrescenta: se creres, verás
a glória de Deus. Em seguida ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Louvado seja Deus por tua vida que ouviu esta mensagem. Lembre-se, no caminho onde Jesus passar, que você estiver, e você não reconhecer que aquela fala, que Ele irá se apresentar a você nesse encontro que Ele tiver com a tua vida. Quando Ele começar a falar e você pensar que é um homem que está falando, você não entender, quando no partir do pão você se lembrará daquela conversa e você vai entender que era Jesus que estava falando com a sua vida. Vou terminar dizendo para você: não deixe de maneira alguma que a sua fé ela diminua. Não aceite de hipótese alguma que a tua fé ela seja corrompida. Não aceite que a tua fé ela venha mostrar a você incredulidades acerca do Mestre. Porque eu vou repetir, Jesus está vivo, Ele vive e Ele está entre todos nós. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, fortaleça seu ministério, fortaleça a tua vida, te dê vigor, te dê ânimo e lembre-se, o nosso Jesus, Ele voltará. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Está terminado em nome de Jesus. Até a próxima live.